Os decretos de Deus são o seu propósito eterno de acordo com o conselho de sua própria vontade, pelo que por sua própria glória ele predestinou tudo o que haveria de acontecer. Nele digo em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que primeiro esperamos em Cristo. Efésios 1, verso 11. O termo decreto de Deus significa propósito e determinação de Deus em relação a acontecimentos futuros. Não cabe ao homem adivinhar os desígnios de Deus em relação aos acontecimentos futuros. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos 1, verso 7. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24, verso 3, 4, 5 e 11. Falso profeta não é aquele que profetiza algo e nada acontece. Não temeis esse, pois profetizou humanamente, por tentar seguir os seus mestres. Esses sim são perigosos, falsos profetas. A esses nós devemos tomar cuidado, pois pregam um falso evangelho de adivinhações futuras humanas, negócios, prosperidade terrena e fábulas, enchendo as pessoas com uma falsa esperança, ensinando-as a buscarem coisas terrenas, transformando-os em seguidores famintos das coisas terrenas, pois para eles Jesus Cristo não é suficiente. São como aquela multidão que foi em busca de pão e não do Filho de Deus, que tem um alimento que não perece, chamado o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem o poder de nos transformar de homem mortal para homem imortal. Falsos profetas são os que enganam o povo com um falso evangelho, incitando-os a buscarem sinais, sendo que Jesus disse que nenhum sinal seria dado a essa geração má e incrédula, senão o do profeta Jonas, que é a pregação do arrependimento, que o livrará do fogo do inferno. Lucas 12, verso 22 em diante, diz: Jesus também disse: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis, mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícitos, pode acrescentar um côvado ou medida à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansioso pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homem de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O tesouro do cristão é Cristo, o seu verdadeiro evangelho. Mas há pessoas que se dizem cristãs, mas o seu tesouro é o mundo, e buscam o evangelho que responda aos seus anseios terrenos. A verdade é que
Os decretos de Deus, Ele determinará pela sua vontade. E cabe a nós buscarmos os preceitos de Deus, que são os ensinamentos do Evangelho de Cristo, para que possamos ser transformados na pessoa em que o Senhor quer que nós sejamos, imagem e semelhança de Cristo. Mas aqueles que quiserem continuar no engano do erro, continuarão buscando adivinhações e profecias para alimentarem seu ego, que nunca estará satisfeito, distantes do verdadeiro Evangelho de Cristo, pois o que importa para esses falsos cristãos é um Deus que eles possam barganhar com coisas temporárias desta vida, buscando um Evangelho que conceda os seus desejos e anseios, cegos, erguendo sua casa na areia. Quando vier a tempestade e os ventos, certamente cairá. Mas ao homem sábio erguerá sua casa na rocha, que é Cristo, seu Evangelho. Virá a tempestade e os ventos, e permanecerá de pé, porque Jesus não pregou um evangelho de prosperidade, mas de perseguição por pregar a verdade. Os verdadeiros heróis da fé não foram moldados em riquezas terrenas, mas em perseguição, fome, enfermidades, sangue, fé, perdão e amor a Cristo. Pois o coração desses heróis da fé estava no que é eterno. Nós não precisamos ver sinais e buscar coisas ocultas sobre o amanhã ou o futuro, pois a fé nos faz enxergar Cristo sem vê-lo. Por isso esperamos a sua volta, vivendo e sendo moldados pelos seus ensinamentos através do verdadeiro Evangelho. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Deus já nos deu o maior de seus sinais. Ele nos deu o Filho unigênito que morreu crucificado, pagando os nossos pecados. Morreu em nosso lugar. Existirá algum maior sinal do que este? A verdade é que, para os verdadeiros filhos de Deus, Cristo já é suficiente. Como disse o apóstolo Paulo, a tua graça me basta, anunciando que a graça, Jesus, é suficiente em tudo para nós. Amém.